Pessoal, primeiramente, muito bom dia a todos, né? Agradeço em nome do IKEA a presença de vocês nesse nosso webinar. Estamos aí com uma sequência semanal de webinars, de forma a gente dar um suporte para as pessoas, para as empresas, né, com assuntos de interesse, de relevância, para que a gente possa ter algum, vamos dizer assim, entretenimento, né, nesses períodos de pandemia, nesse período de isolamento. E para esse webinar a gente preparou um programa para apresentar para vocês, que é chamado de Alto Retorno, que nossa ideia é discutir um pouquinho como que a gente pode fazer essa volta ao trabalho, né? Essa volta às atividades normais, ou vamos dizer assim, nesse novo normal, de uma forma segura, né? De uma forma que mantém a integridade de todas as pessoas em relação à saúde. Tá? Pode passar, Leudo, por favor. Neste webinar nós temos 3 palestrantes. Meu nome é Sérgio Quina, eu sou gerente de operações do IKEA, formação em estatística, tenho pós-graduação em engenharia de produção, MBA, qualificação de auditor líder ISO 9001 e ATF 16949, VDA 6.1 e ISO 17025. Temos também mais 2 colegas que vão fazer parte aqui do nosso webinar, o José Leildo, que é um auditor IKEA, e o Dr. André Osmo, que ele é médico do Hospital Sírio-Libanês, que nós fizemos aí uma parceria para toda a questão de validação de protocolo de saúde, né, de a gente ter todos os devidos cuidados em relação ao que deve ser feito em relação a princípios e procedimentos de saúde e segurança. Gostaria que tanto o Leildo quanto o Dr. André se apresentassem. Acho que é melhor, por favor. Pode ir, doutor André. André? Ok, vou me apresentar então. Ok. Eu acho que está dando mau contato no seu microfone, André. Acho que agora está funcionando. Agora sim. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar com vocês agora e agradeço imensamente o convite do IKEA. E eu acho que é fundamental a troca de experiências entre a área da saúde e as áreas técnicas. Nós, por parte da consultoria do Sírio-Libanês, já temos atuado nos últimos meses em quase todos os segmentos da economia, né? Faltava a indústria automotiva, né? Estamos agora chegando com vocês através da parceria para ela, mas já temos desde mineradora no estado do Pará, rede de hotéis, prédios e condomínios corporativos, enfim, escolas e todo o ramo, e todas elas preocupadas com essa questão do retorno e na definição de protocolos e diretrizes para a redução de riscos no retorno. Muito bem. Bom, meu nome é José Leildo, eu sou químico de formação, sou mestre na área de saneamento ambiental, pós-graduado aí na área de gestão de produção e eficiência energética aí pelo Senai. Trabalho com IKEA aí há basicamente 16 anos e sou auditor líder na parte de 9.000, 14.000, 45.001 e VDA 63. Eu queria apresentar inicialmente, fazer uma apresentação institucional do IKEA. O IKEA, como Instituto de Qualidade Automotiva, é uma entidade sem fins lucrativos, especializado aí no setor automotivo, criada em 1995 nas câmaras setoriais. Atualmente nós atuamos na parte de certificações, treinamentos, qualificação de pessoas, publicações técnicas, ensaios de laboratórios, né? Em toda a cadeia automotiva, tanto de
autopeças, fabricantes de motores, concessionários, também os distribuidores e varejistas de equipamentos e peças automotivas. E o IKEA tem como missão a ampliação da confiança e gerar conhecimento e aprimorar a gestão de qualidade, beneficiando aí as organizações profissionais através de referência do setor automotivo, com agilidade, excelência, sustentabilidade e inovação, além de uma excelente capacitação técnica dos seus colaboradores. Algumas entidades aí que participaram da fundação do IKEA, que compõem até hoje aí um grupo de fundadores, né? Então, nós temos aí desde a Anfávia, Sindirepa, a IPT, Fundação Vanzolini, Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência e Tecnologias, então são o FENABRAVE, então uma série de entidades aí que participaram da fundação do IKEA. É claro que entre os participantes aí, a maioria conhece o IKEA, mas pode ser que um ou outro não conheça, então tem que saber a história aí do IKEA, como surgiu o IKEA nesse contexto. O programa Alto Retorno, ele tem como objetivo principal a garantir a retomada segura e a efetividade dos negócios da produção pós-Covid, com dois aspectos principais, aí atuando na certificação de saúde e segurança das operações e certificação da eficácia das operações produtivas, né? Nós sabemos aí, principalmente aí o pessoal da área de qualidade, sabe que uma vez parado o processo de produção, como requisito da IATF, você precisa validar depois essas mudanças e saber se as condições são mantidas para restartar o processo produtivo. Então, sabemos que torna-se necessário aí, de alguma forma, você fazer a verificação das práticas operacionais ou das mudanças, eventualmente, que ocorreram durante esse processo de parada, para que você demonstre que o processo está capaz de alcançar aquilo que foi planejado. E demonstrar aí a confiança e transparência das empresas certificadas perante os seus colaboradores, clientes e partes interessadas. E aí foi criado aí, o IKEA criou aí um logo de alto retorno ao trabalho, que será fornecido às organizações que demandarem essa necessidade, demandarem a certificação de retorno ao trabalho, como uma forma de assegurar que as operações estão sendo realizadas de forma segura. Para dar continuidade aí, para falar um pouquinho, eu vou chamar o André para ele falar um pouquinho sobre essa parte do Covid-19, mas ele explicar um pouquinho do que sabemos, o que não sabemos, planejamento para a retomada e o suporte para esta retomada. André, por favor. Pois não. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Covid-19, a doença causada, né, pelo coronavírus, né, um tipo de coronavírus, existem vários, e ela data de mais ou menos 6 meses atrás. Portanto, uma parte do conhecimento desta doença, ela está ainda em desenvolvimento. Então, temos algumas questões que estão lentamente sendo esclarecidas, outras um pouco mais estabelecidas e outras ainda em fase de pesquisa em que pese que nós tenhamos avançado muito rapidamente nas pesquisas, né? Para vocês terem uma ideia, se publicaram mais pesquisas em 6 meses contra o Covid-19 do que em 16 anos sobre a gripe espanhola, né? Então, nós estamos indo rápido, a ciência, a medicina e a biologia está correndo atrás do prejuízo para tentar trazer uma solução para o problema. Nós temos basicamente 2 tipos de solução. Solução definitiva, que seria a vacinação. E a vacinação, existem mais ou menos 100 vacinas em desenvolvimento no mundo, de todos os países, Estados Unidos, China, Reino Unido, até no Brasil. Das 100, somente 6 ou 7 hoje passaram para a fase 3 de pesquisa, ou seja, que até esse momento superaram as fases, né? O que não quer dizer que não surjam novas no futuro. A boa notícia é que essas 6 têm demonstrado bastante significância do ponto de vista de qualidade. A má notícia é que dificilmente nós teremos essa vacina disponível em meados do ano que vem para aplicação, pelo menos no Brasil.
Só para lembrar, essas vacinas fase de certificação e mostrar que, além de não causarem efeitos deletérios ao ser humano, eles também têm uma boa eficácia, né? E a questão que precisa ser lembrado é que nós estamos falando em produção de milhões de doses e, se a gente pensar no planeta, no mundo, em bilhões de doses. Então, precisa existir todo um aparato produtivo pronto para desenvolver. E a logística, pelo menos para o Brasil, para vacinar pelo 70% da população, nós estamos falando de 150 milhões de pessoas, também não será algo fácil e simples de fazer. Então, acho que até meados do ano que vem, sem ser pessimista, mas realista, a gente disponha da vacina. E essa notícia é uma notícia muito alvissareira, mas o problema é que até lá nós vamos ter que sobreviver, né? Como eu estava falando no começo, nós temos que levar o navio até o porto, dentro da tempestade, até chegar a vacina. Há outro grupo de pesquisa são os medicamentos. Medicamentos específicos contra o vírus, até o momento, não se desenvolveu nenhum com eficácia real. Não vou entrar nas polêmicas, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, enfim, todas as outras. O único medicamento, aliás, tem 2 medicamentos que hoje nos comprovados que podem nos ajudar nas fases muito graves, que é o corticosteroide e o uso de anticoagulantes. Ambos só para pacientes graves. Bom, o que nós sabemos, rapidamente, transmissão do vírus em mais de 99% é de transmissão respiratória, ou seja, nós transmitimos o vírus através da tosse ou através do espirro. Existe possibilidade de contato por superfícies, mas não há nenhuma comprovação segura que na superfície, embora... Doutor André, o seu microfone está cortando. Doutor André? Doutor André? O seu microfone está com problema. Está melhor? Agora sim. Uma coisa importante é que a renovação do ar é fundamental para desconcentrar o vírus nas regiões. Lembrar que renovação é troca de ar externo com ar interno, não significa circulação de ar. Nós usamos circulação do ar interno e ventiladores, esse tipo de coisa, nós só vamos disseminar mais o vírus, o que é absolutamente perigoso. Soluções determantes eficazes são basicamente álcool 70 e composto de amônia quaternária, embora uma boa lavagem com água e sabão realmente resolve também. O período de transmissão ocorre de 3 e 4 dias antes do surgimento dos sintomas. Isso é um problema, porque a gente não sabe exatamente quem está transmitindo. E vai até aproximadamente de 7 a 10 dias após o início dos sintomas. A transmissão de sapato e roupa não é comprovada até o momento. Câmaras de desinfecção são absolutamente contraindicadas, proibidas inclusive pela Vigilância Sanitária Brasileira, e não demonstraram nenhuma eficácia e ainda com possibilidade de causar danos pelos produtos que são aspergidos, né? E o uso de máscara é absolutamente fundamental. A gente sabe que o uso de máscaras tipo PFF2 e N95 são as mais eficazes, conferem uma proteção entre 100% e 70%, e as demais máscaras, elas têm uma proteção progressivamente menor, e a máscara de pano convencional, ela confere uma proteção ao redor de 30%. Tá? Nós não sabemos, né, ou pelo menos temos certeza da data da vacina, como eu já falei, se a imunidade adquirida pelo coronavírus será permanente. Não existe tempo ainda suficiente, né, de acompanhamento para fazer essa afirmação. Não conhecemos a situação desse vírus profundamente,
é possível que, se ele se comportar como os vírus da gripe, nós vamos ter que ter vacinações anuais, né? E não temos certeza do comportamento a longo prazo dos anticorpos, né? Uma coisa nós temos certeza, o diagnóstico hoje é a pesquisa direta de parcelas do vírus através do exame chamado PCR, o RT-PCR, né? E este realmente, quando positivo, ele indica a presença do vírus. E a questão do uso da sorologia, né, para diagnóstico ou para suspeita diagnóstica, ela é atualmente muito discutida, porque nós vamos ver no futuro que ela tem limitações importantes. Ela tem, sim, sua utilidade nas pesquisas epidemiológicas da população, regiões, né? Agora, pegar uma empresa e fazer sorologia em todo mundo, hoje é uma coisa muito discutível, né? Bom, e a grande pergunta é, né, quando começar a retomada? Eu acho que a discussão não é se, né, vocês, uma boa parte da indústria não pararam, mas sim quando e como, né? Quem puder escolher o quando, né? Bom, qual seria o plano de ação, né? Basear-se no conhecimento científico, adotar uma postura de responsabilidade social com vista à garantia da saúde dos profissionais, suas famílias e comunidades, elaborar, seguir e revisar de forma contínua os planos de enfrentamento da pandemia. Ela está mudando, então é muito importante que cada empresa tenha seu comitê de crise e que esse comitê acompanhe até pelo menos a gente conseguir debelar essa fase mais crítica. É necessário existir uma linha de comando, uma liderança nesse processo, né, da manipulação da crise. E, claro, tudo isso nós temos que estar paralelos a garantir a sustentabilidade financeira das organizações. Então, essa seria a forma de planejar, né? Quais seriam as estratégias básicas, né, que pelo menos a consultoria tem aplicado na grande maioria das empresas que a gente tem sido chamado para implantar esses planos, né? A criação e acompanhamento de comitê de crise, normalmente a gente põe de um especialista médico experiente para participar das reuniões do comitê de crise, fazer análise de processos e identificar os riscos, né? Tentamos fazer um mapa de risco, no nosso caso é das possibilidades de contágio, muito mais, não estamos fazendo análise de processo produtivo, né? Nosso trabalho é a análise dos processos, quanto que eles impactam e como tentar evitar, minimizar a chance de contaminação. Elaboração dos planos de ação, plano de comunicação tão importante quanto o plano de ação, porque é necessário garantir uma tranquilidade para o nosso colaborador, para o cliente, para as pessoas que estão à nossa volta. Monitorar a evolução, porque a gente sabe que existem idas e voltas, não vou entrar agora nessa temática, mas nós estamos numa discussão bastante acirrada no estado de São Paulo e no Brasil, e treinamentos e capacitações para melhorar a informação e oferecer mais informação segura, né? Porque informação existe até em excesso, porém uma mistura de informações corretas, seguras e outras nem tanto. Ok, doutor André, muito obrigado aí pela participação do senhor nesse primeiro momento. E agora foi muito esclarecedora para nós. Agora nós vamos continuar aí com o programa Alto Retorno, que nós planejamos para apresentar para vocês. E aí nós dividimos o programa Alto Retorno em 5 fases, né? O mapeamento da organização, análise de risco, controles e boas práticas, monitoramento e o processo de certificação pelo IQA, né? As quatro primeiras fases são de responsabilidade da organização e a fase 5 seria de responsabilidade do IQA. Bom, no mapeamento da organização, uma das primeiras coisas que a organização deveria se preocupar é fazer o mapeamento e avaliação do fluxo de pessoas desde a entrada da pessoa na empresa, desde a entrada da pessoa vindo de casa, no transporte, etc.,
deslocamento interno, operações, refeições, descansos e saída, obviamente, no final do dia ou no final do turno. Esses pictogramas apresentados aí, disponível aí na apresentação, eles representam exatamente o início das atividades, quando a pessoa chega de ônibus, no transporte fornecido pela empresa, o transporte privado, ele vai ao vestiário, ele vai depois para o escritório, para a fábrica, depois ele vai para o refeitório, volta para o escritório, para a fábrica, eventualmente pode ter um café aí nesse intervalo, e ao final do dia ele está de volta para a casa dele. Então, todo esse fluxo dessa operação, ela tem que ser mapeada pela empresa, de tal forma que possa identificar quais seriam os pontos críticos de controle e estabelecer esses controles. Na eficácia das operações, você precisa identificar o fluxo operacional, desde o recebimento de material, inspeção, montagem, pintura, até a expedição final do produto, estabelecendo aí, reavaliando os fluxos alinhados com os requisitos de saúde e segurança ocupacional, reavaliar o fluxo na operação e no layout de fabricação, avaliar os impactos nos requisitos de fabricação, qualidade e logística, para também você definir quais são os pontos críticos de controle e aquilo que eventualmente possa trazer maior risco para a fabricação do produto ou de atendimento aos requisitos do cliente. No mapeamento da organização, a ideia é que você faça a identificação dos locais e atividades, você classifique essas atividades, identifique como refeitório, recepção, vestiários, escritórios, áreas produtivas, ensaios logísticos, né? Ensaios e logística, interface com empresas terceirizadas, se houver, salão de jogos, outras atividades, ou seja, cada empresa, dependendo do seu ramo de atividade, pode ter mais ou menos locais e a identificação desses locais é o que vai definir para a empresa como os pontos críticos de controle ou qual o mecanismo que ela vai estabelecer para acompanhar, para minimizar aí esses riscos. Na análise de risco, nós sugerimos, né, e definimos aqui que você possa classificar os riscos, ou classificar não os riscos, mas a importância dos locais de atividades de trabalho para a sua operação, que você possa classificar essa importância em uma importância alta, média ou baixa. Então, por exemplo, se você tem um salão de jogos, qual é a importância do salão de jogos nesse momento? É importante para que haja um divertimento das pessoas, mas para manter a fábrica produzindo, o salão de jogos, ele, teoricamente, teria uma importância baixa, né? E as áreas produtivas que seriam classificadas aí como uma atividade ou locais de trabalho com importância alta, para que você não dissemine o vírus de forma que não seja necessária, ou seja, abrir um local que não torne-se prescindível para a atividade fim da empresa. Uma vez feita essa classificação das áreas, você vai definir o local de trabalho e baseado nos fatores de risco, né, aí na questão de layout das linhas de produção, tipos de superfície, compartilhamento, apesar do doutor ter falado agora há pouco que tipo de superfície ainda não se tem certeza que pode ser meio de transmissão, compartilhamento de equipamentos, interação entre pessoas, ventilação, condições de higiene. Então, baseado nisso, você vai classificar o risco, considerando, inclusive, as atividades, os controles já pré-existentes. Às vezes, você já tem controles estabelecidos. Então, avalie o risco e identifique se esse risco pode ser um risco não relevante ou um risco alto, que é o de impacto relevante. Então, baseado nas ações que você tem, você vai identificar em cima das áreas classificadas se esses controles já são suficientes ou não são suficientes. Uma vez que eles não são suficientes, passa a tornar-se a necessidade de você ter que definir planos de ação. No que diz respeito à área e à eficácia das operações produtivas, também você vai classificar as áreas produtivas, baseado aí nos requisitos da ISO 9000 e ATF, principalmente aí no item 6.1, com o objetivo de alcançar os objetivos, né, atingir os resultados planejados, prevenir a redução de efeitos indesejáveis, implementar ações, verificação da eficácia dessas ações, baseado aí nos fatores de risco, pode ser mudanças organizacionais, né,
mudança de fluxo de layout, infraestrutura e suporte, qualificação de pessoas, planejamento de produção, controle e inspeção, etc, etc. Também vai estabelecer ou vai verificar quais são os controles implementados que você tem. Identificando esses controles, similarmente à questão de saúde e segurança ocupacional, você vai classificar se o risco para a produção ele é um risco alto ou se ele é um risco relevante ou se é um risco não relevante. Feita esses dois mapeamentos, essas duas classificações, você tem aí uma situação de cenários. Quando você tem um risco classificado, por exemplo, aqui você pode colocar 5, 3, 4, 5, 6 níveis de riscos, né? Como 3, 4, 5 níveis de importância, né? Então, mas para facilitar, nós colocamos aqui, sugerimos aqui 3 níveis de risco e 3 níveis de importância. Quando você tem um risco alto com a importância baixa, né, ou um risco alto com importância alta, você vai ter uma classificação das ações e necessidade de controle. Aqui você já levou em consideração as ações pré-existentes. Então, aquelas ações que já tem de controle, você já levou. Mesmo com aquelas ações, se o risco é alto, você precisa agora, com a importância alta, definir controles necessários para assegurar que os seus funcionários ou partes interessadas que entram nas áreas estejam, de alguma forma, protegidos contra a transmissão do vírus. E aí, baseado também no risco, se ele é médio, se ele é baixo, então você faz um cruzamento aqui, e se pode ser outra metodologia, não necessariamente tem que ser essa metodologia para a identificação dos cenários. Cada empresa, tem empresas até que já tem isso determinado, porque tem empresas que têm certificação de saúde e segurança ocupacional, certificação de ISO 14000, pode muito bem utilizar a metodologia de classificação para classificar esses cenários, né? O mais importante é você estabelecer quais são os pontos críticos de controle, quais são as ações para que eu possa implementar e assegurar que os colaboradores estão seguros em relação à transmissibilidade do vírus. Em termos de controles e boas práticas, nós estabelecemos aqui uma sugestão de plano de ação. Então, uma vez que você identificou o local e a atividade de trabalho, no que diz respeito à parte de segurança e saúde, operações, eficácia das operações produtivas, você teve uma classificação do risco, que é o que nós vimos anteriormente. Se o seu risco é aceitável, você ok, finalizou o processo. Se o seu risco não é aceitável, você vai definir ações para controles desse risco, baseado na eliminação do risco, por exemplo, pode ser operação automática, pode ser mudança de processo, pode ser reunião ou trabalho remoto, ou então, de alguma forma, dentro da fábrica, você está eliminando a possibilidade ou a probabilidade do risco ser transmitido, né? Ou a minimização do risco através do uso de equipamento de proteção individual, da higienização, treinamento, construção de barreiras físicas, redução do número de pessoas na atividade, distanciamento, tal. Tem uma série de outras ações que você pode, baseado aí na classificação do risco, você pode definir para minimizar esse risco. E aí você traz, uma vez definido o controle desse risco, você avalia novamente e verifica se esse risco saiu, reduziu a probabilidade e saiu de um nível não aceitável para um risco aceitável. E aí, finalizando, vindo o risco para um nível aceitável, você finaliza o processo aí de classificação do risco. Agora, o mais importante disso tudo é você manter as ações que você determinou. Porque sabemos que muda de turno, as pessoas amanhã podem baixarem a guarda em relação às ações, então nós temos que ter mecanismos e meios para assegurarmos de que todas essas ações que nós definimos para controlar o risco, que elas são mantidas 24 horas por dia, né? O guia de boas práticas, ele está basicamente aí focado no que diz respeito, o doutor André já falou um pouco sobre isso, né? Mas ele está sugerindo aí o que nós chamamos de definir o comitê de crise, definir grupos de riscos, aí pessoas com maiores de 60 anos, pessoas que têm diabetes, tal, etc, etc, né? Vocês já são conhecedores disso. Procedimentos de higienização, lavagem de mãos, né? Disponibilidade de mecanismo para higienização de roupa, higienização de EPIs, né? Falando aí higienização de EPIs, saiu não sei se vocês sabem, só com nível de informação, saiu uma portaria conjunta aí do
governo no dia 18 de junho, que estabelece aí mecanismo para fornecer máscara, como obrigatoriedade da empresa fornecer máscara, higienizar, estabelecendo aí algumas regrinhas básicas para gerenciamento do Covid, né? Então, quem tiver disponibilidade, depois, se quiser, eu posso encaminhar para vocês, mas está disponível aí na rede. Portaria Conjunta número 20, de 18 de junho de 2020. Atividades de home office, triagem no início do turno. Aí também trabalhamos aí trabalhar com as boas práticas aí de fornecimento de refeições, estabelecimento de barreiras físicas, processo de comunicação. Isso aqui é fundamental, você sempre estabelecer o processo de comunicação para assegurar que não há disseminação de notícias falsas. O cara viu na TV ontem e hoje ele quer disseminar dentro da fábrica, isso pega assim, isso não pega assado. Tem que estabelecer um fluxo de comunicação para que assegurar a eficácia das ações que você determinou. Monitoramento dos casos suspeitos, é extremamente importante que você monitore, comunique às entidades de controle, aos órgãos de controle, os casos suspeitos, comece a monitorar isso de alguma forma, para saber se os casos estão aumentando, estão reduzindo na sua empresa. Treine e capacite as pessoas. E aí nós tem aí uma série de outras ações de boas práticas que pode ser implementada. Doutor André, o senhor quer complementar alguma coisa nesse sentido? O seu microfone está mudo, André. Eu acho que está perfeito, né? Não acho que não tenho grandes coisas para complementar. A única coisa que é importante estabelecer diretrizes e protocolos para este período que, como eu falei anteriormente, não será muito curto, né? Então, temos que nos acostumar, né, com máscara, com distanciamento. É que várias dessas questões aqui existem limites de discussões, o quanto fazer, como fazer, né? Então, acho que, em linhas gerais, é exatamente isso. E na hora de aplicar, nós precisamos ter protocolos pré-determinados e validados, né? Tanto do ponto de vista dos processos, né, e produtivos, quanto do ponto de vista sanitário. Sem dúvida. Muito obrigado, doutor André. Muito bem. Guia de boas práticas na eficácia das operações produtivas, né? Então, a parte organização, objetivos e indicadores de desempenho, a parte de gestão de mudança, ela é fundamental para que você verifique a eficácia das suas operações, o que mudou nesse processo, teve mudança de layout, você parou, tinha 200 funcionários, você está retomando agora as atividades com 80 funcionários, esses funcionários estão exercendo as mesmas atividades, eles acumularam as atividades, eu preciso treinar esse pessoal nas atividades para garantir a eficácia das ações, para garantir o atendimento ao requisito do cliente. Então, nesse sentido, o olho muito aberto na gestão de mudança, ele é fundamental, além de essencial, para que você assegure a manutenção das ações necessárias para o desempenho da organização. O plano de contingência, né, você tem um plano de contingência aí, as empresas, tanto certificadas que nós chamamos de plano de atendimento de emergência, certificada em 14, 18 e 14 45 mil, mas um plano de contingência para atender aí a IATF. Verifique se o seu plano de contingência está funcionando, faça uma simulação do plano de contingência, né? Suporte em infraestruturas, questões de manutenção, se você está terceirizando manutenção, se não está, se está entrando pessoas na fábrica, no que diz respeito a demandas de infraestruturas, tem muito terceiro, se não tem terceiros, né? Planejamento para a realização do produto, verifique como é que está sendo o planejamento, pode ter mudado o layout, pode ser preciso fazer revisões de análise de risco, FEMES, pode ser necessário revisar, treinamento de pessoas, planos de controle, calibração de equipamento, passando 2, 3 meses, pode ser que o equipamento tenha vencido, tenha expirado a calibração, precisa retomar a calibração. Os processos de produção de uma forma geral, né, se as instruções de trabalho estão disponíveis, se não estão, se identifica os riscos, se as pessoas estão cientes das instruções de trabalho, se mudaram pessoas que exerciam atividades e passaram a exercer num outro processo, numa outra área. Então, precisa entender se essas pessoas estão cientes dos requisitos do cliente, dos requisitos para assegurar que o produto será entregue da forma que foi planejada.
além da preservação e entrega do produto, cuidados quando for entregar o produto, estabelecer protocolo para entrega, para a entrada no cliente, né, para quando o cara retorna do cliente, anotar no que diz respeito à parte de saúde e segurança, saber aonde o seu motorista foi, aonde ele passou, para amanhã depois, se ele aparecer com sintomas, você saber aonde foi, pelo menos tentar rastrear onde foi isso, até onde ele foi, com quem que ele esteve, né? Então, é de fundamental importância a informação não pode ser perdida. Então, é com informação que nós vamos vencer essa batalha também, né? Na parte de monitoramento, nós temos que monitorar aí a gestão dos processos através de um comitê de crise, né? Então, montem um comitê de crise, solicite ajuda aí a empresa, no caso aqui ao doutor André, se vocês tiverem a necessidade de uma consultoria, né, para ajudar nesse sentido, implemente os controles necessários, né? Aí nós temos uma guia, você como nosso cliente, vai ter um guia de boas práticas de saúde, segurança e eficácia das operações, né? A definição de KPIs, de indicadores de monitoramento para acompanhamento dos resultados, quantas pessoas você tem com sintomas, quantas pessoas, se está reduzindo a curva, se não está reduzindo a curva, quantos terceiros você recebeu, se está tendo afastamento, se não está tendo afastamento, óbito, etc, etc. Comece a monitorar isso. A gente só vai melhorar aquilo que nós medimos. Se não mede, não melhora, né? Faça um planejamento bastante intenso em relação à retomada das suas atividades, do alto retorno. Quem tem planos não tem nada, quem tem planejamento tem tudo. Então, faça um planejamento de forma efetiva, defina ações, prazos responsáveis, acompanhe o planejamento, seja, digamos assim, soldado fiscal daquilo que você planejou. Se não está dando certo o que planejou, replaneje, mas defina ações, prazos e responsáveis para acompanhar o alto retorno. Realização de inspeções e auditorias internas periódicas, né? Então, pode fazer aí auditorias de processos, inspeções, verificações, checklist, tem uma série de outros mecanismos para assegurar que aquilo que você planejou está sendo alcançado, está sendo cumprido. Muito bem. Nesse sentido, nós temos a quinta fase aí, que é a fase do processo de certificação do IQA, né? Então, esse processo de certificação, ele é composto por uma auditoria presencial para verificação e eficácia do sistema implementado de saúde, segurança e eficácia das operações. Né? Então, o auditor, uma vez você acertando as questões comerciais aí, é disponibilizado para você a documentação, o formulário para você preencher, tal, para a gente poder ter uma noção de o que você tem, quantas pessoas, qual é o tamanho da sua área, quais são as atividades que estão em funcionamento, para a gente poder dimensionar o total de horas que nós vamos até a sua empresa. Avaliar a eficácia baseada na abordagem de riscos, então, nós vamos verificar como é que você chegou àquele risco, se aquele risco está controlado, se ele pode ser melhorado ou não, né? Se o risco está sendo mantido conforme você determinou lá na identificação do risco, você estabeleceu que é manter um risco baixo baseado nas ações determinadas, nós vamos checar se essas ações estão sendo mantidas, seja elas ações de distanciamento social, seja elas ações de higiene, seja ações de barreiras, né? Seja ações de limitar o número de pessoas, aí vai depender daquilo que você definiu como mecanismo, aquilo que você planejou como mecanismo para controlar a disseminação e as boas práticas dentro da sua empresa. E aí nós vamos aplicar um checklist, né, eletrônico, e ao final nós vamos dizer para você se você tem algum ponto de desvio ou não, ou se aquelas ações que você tem precisam ser melhoradas, ou se não precisa ser melhorada, ou se ela atende ou não atende aquilo que foi proposto. Feito isso, será emitido um certificado de conformidade para a organização. A proposta é que ele tenha uma validade de 6 meses com acompanhamento periódico, né? Podendo ser renovado por outros períodos sucessivos, né? Onde você vai ter a possibilidade de usar o selo de certificação do alto retorno pela organização em suas divulgações promocionais. E a ideia de usar o selo é este selo que aparece aí para vocês na tela. Então,
o processo ele é composto por vocês identificarem, mapearem, implementar, planejarem as ações e, posteriormente a isso, vocês chamam o IQA para fazer a validação desse processo que vocês determinarem. E aí nós vamos continuar verificando a validação disso e acompanhar se essas ações estão sendo implementadas e estão sendo mantidas. Era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Agora nós temos aí, ultrapassei aí 3 minutinhos do tempo, mas nós tínhamos planejado aí uns 20 minutos, uns 15 minutos de perguntas e respostas. Não sei se vocês têm alguma pergunta, né? O Sérgio Quina, ele está fazendo o alinhamento lá, porque pode ter as mesmas perguntas de 2, 3 ou 4, 10 ou 15 pessoas diferentes. Então, nós temos bastante gente aí. Então, Sérgio, eu não sei se tem alguma pergunta aí para o pessoal, para a gente ou para você, enfim, fico à disposição. Primeiro, queria agradecer a apresentação sua, Leildo, foi excelente. Os comentários do Dr. André também foram muito esclarecedores. E podemos começar aqui a parte de perguntas e respostas. Eu recebi aqui uma pergunta do pessoal que está assistindo via YouTube, que seria o seguinte, é o Marcos Nava. Ele pergunta se nós estamos fazendo a certificação, de como que nós estamos fazendo essa certificação diante das restrições de mobilidade e distanciamento social. Se você me permite, Eleudo, eu gostaria de responder essa primeira pergunta. Claro. Marcos, a princípio, essa avaliação ou essa auditoria, ela pode ser inicialmente feita parcialmente remota, para a gente verificar toda a parte inicial de planejamento e definição de plano de ação, mas na sequência é necessário fazer uma avaliação presencial, de forma que o nosso auditor vá na sua empresa, verifique se efetivamente os controles são efetivos e previnem riscos de saúde e segurança e garantem a integridade das operações produtivas. Tá? Então, se o auditor se sentir seguro nessa jornada, nessa auditoria, acho que certamente a própria empresa também vai estar em condições de fazer a operação segura da empresa. Ok? Obrigado pela sua pergunta aqui. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Celina. Ter um local para isolamento no local de trabalho se faz obrigatório ou faz sentido? Doutor André, pode responder? Posso. Com certeza não há necessidade de um local de isolamento, mas é absolutamente fundamental a pesquisa de suspeitos ou a triagem no início de cada turno. Né? E como é que se faz essa triagem? Primeiro com a medição de temperatura, e para isso sugerimos o uso de termômetros infravermelhos, né, de aproximação, né? Normalmente nós consideramos como um limite acima de 37, alguns consideram 37,8, e um questionário, uma pesquisa muito rápida, né, de 4 ou 5 perguntas sobre, aliás, nem são 2 ou 3 perguntas sobre sintomas eventualmente gripais ou respiratórios. Qualquer funcionário ou cliente, ou no caso funcionário que tem temperatura e ou sintomas e ou manifestar que teve contato com alguém nos últimos 3, 4 dias que esteja com Covid, esse funcionário tem que ser, não deve entrar, deveria ir para casa, ficar isolado. Nós temos o protocolo. Neste caso, o correto é aguardar 72 horas, fazer um exame chamado RT-PCR, que avalia frações do vírus, né? Se o RT-PCR estiver negativo, ele está liberado, volta ao trabalho e foi só, provavelmente, um contato, alguma gripe ou até um sintoma isolado. Se ele tiver positivo, ele segue em quarentena, em isolamento em casa, né? Uns 14 dias, né? E quando termina a quarentena?
pelo menos, no mínimo 14 dias, mas pelo menos com 3 dias sem sintomas. Tá? Então, essa é a conduta. Se for detectado como positivo, é importante que se pesquise os contatos, né, mais próximos. Então, quem são os colegas de trabalho que trabalham de uma forma mais contígua, né, a esse senhor, a essa pessoa, e esses colegas, se forem um contato bem próximo, ou às vezes vão de carona para casa, coisa, tem que se fazer uma pesquisa um pouco mais profunda. O ideal é que eles sejam isolados, se faça também neles o RT-PCR, e se tiver negativo, volta, esquece, não aconteceu nada. Se tiver positivo, provavelmente um desses contatos adquiriu a COVID. Né? Então, esse é basicamente o protocolo de triagem, que a gente chama, tanto para as empresas, hotéis, qualquer local público, shopping centers, enfim. Não sei se eu esclareci. Muito esclarecedor para mim. Tudo bem. Muito obrigado. Leio uma pergunta para você aqui do Oswaldo Verussa. Mudar o arranjo físico ou layout da fábrica seria necessário ou podemos continuar como está? Olha, você deve avaliar se o arranjo atual atende ou não atende no que diz respeito à parte de redução de risco de transmissibilidade. Eu vou te dar um exemplo. Uma linha de produção de telefones celulares ou de equipamentos eletrônicos, onde você tem pessoas que trabalham muito perto uma da outra. Com certeza, você precisa mudar o arranjo do layout, você precisa distanciar essas pessoas. Então, vai depender muito do que você tem, da sua realidade, né? Então, você tem que adotar aí os protocolos, mas eu dizer para você que você torna-se necessário mexer no layout ou no arranjo, vai depender muito do que você faz, do que você tem, né? Repito, uma linha de produção de produtos eletrônicos, onde as pessoas ficam lá fazendo montagem de instrumentos, montagem de equipamentos, né? De peças, uma próxima à outra, com certeza você vai ter que fazer uma mudança nesse arranjo para reduzir aí, ou isolamento, ou barreiras para você reduzir a probabilidade de transmissão do risco, ou do vírus. Obrigado, Leodon. Tem uma outra pergunta aqui da Thaís Emanuele. Ela pergunta se o guia de boas práticas é de fácil acesso. Deixa eu responder essa pergunta. Thaís, esse guia de boas práticas é um documento contratual da certificação entre IKEA e a empresa. Então, infelizmente, esse é um documento restrito. Ok? Pergunta do Emerson Ruada. Existe alguma recomendação específica para quem trabalha em laboratórios? Doutor? Então, na verdade, a recomendação em laboratórios é a mesma do que qualquer outra da empresa. Há uma controvérsia se o distanciamento entre as linhas de produção, entre pessoas, deveria ser 2 metros ou 1 metro. A Organização Mundial preconiza 1 metro, desde que se usem máscaras. A gente tem conversado bastante com a área de frigoríficos, né, que tem uma situação muito semelhante, né, ao que o Leildon falou, né, porque existem esteiras, né, que as pessoas trabalham próximas, né, e há uma própria resolução, da vigilância sanitária que é possível se manter a distanciamento de 1 metro se usarem máscaras de alta proteção, a PFF2, que é similar à N95, máscara de pano ou máscara descartável, que poderia ser uma forma intermediária, pelo menos a de pano não estaria indicada. Em situações especiais, nós propomos o uso da máscara junto à face shield, aquela uma máscara espécie de uma proteção de acrílico, né, que se coloca, e aí poderia se manter um distanciamento de 1 metro, isso não teria problema. Desculpe, eu estava falando agora laboratório, eu acho que é a mesma coisa, eu acho que estava tentando responder uma outra pergunta também, mas é isso aí. Obrigado, doutor. Tem uma outra pergunta do Sérgio Azevedo.
do YouTube, ele pergunta se a certificação é específica para a cadeia automotiva ou se pode ser aplicado a outros escopos. Eu vejo que pode ser aplicável a outros escopos. Nós somos da cadeia automotiva, mas nós estamos disponíveis para qualquer cliente, não podemos recusar cliente nessas alturas do campeonato. É aplicável para qualquer empresa. Ok, Leandro. Outra pergunta aqui da Silvana Forner. Ela pergunta se há uma tendência de se tornar obrigatório essa certificação de retorno. E como se aplicaria no caso de empresas que não tiveram suas atividades paradas, no entanto, estão tomando todos os cuidados necessários? Bom, eu vejo que, eu vou dar minha opinião aqui, não tem nenhum movimento, pelo menos tem acompanhado aí algumas questões a nível de governo, e não vejo nenhum movimento para transformar algo em compulsório. O que existe são protocolos, né? Então, você tem protocolos para reabertura disso, reabertura daquilo, um protocolo para shopping, protocolo para isso, estabelecido por governos locais, estaduais, mas eu não tenho acompanhado nenhum movimento para o estabelecimento de certificações compulsórias, né? Agora, o que nós estamos propondo aqui é uma certificação, mas ela é extremamente voluntária, né? Cabe à empresa estabelecer as ações, estabelecer o planejamento, os controles, desde da entrada do colaborador até a saída dele no final do turno, e ela tem uma série de ações e a empresa, por livre e espontânea vontade, ela quer validar essas ações, ela quer saber se ela está de forma segura, até para passar uma informação para a alta direção, que está tendo uma pessoa, uma terceira pessoa, um organismo que está vindo aqui e avaliando as nossas operações nesse sentido. Mas não tem nenhuma obrigatoriedade, nesse momento, que haja uma certificação compulsória. Ok. Uma pergunta da Rosiliane Simões para o Dr. André. Como conseguir fazer um RT-PCR? Basta solicitar para a OBS? Então, via de regra, as UBS nem todas têm disponibilidade. Normalmente, isso é um protocolo que tem que ser realizado através ou do programa da saúde do trabalhador dentro do sua medicina do trabalho, que cada empresa é obrigada a ter, né? Ou pode ser solicitado através do médico, se tiver de um convênio, né, de uma operadora que faça a cobertura dos funcionários da empresa, né? Então, normalmente, assim, eu acho que não dá para ser diretamente pela UBS, né? Seria melhor realmente uma dessas duas vias, né? Mais uma pergunta para o doutor. O Marcos Gatti, ele pergunta por que o teste sorológico não é recomendado ou confiável, como triagem numa empresa. Então, o teste sorológico, ele não é um bom teste para você fazer diagnóstico de infecção. O teste padrão RT-PCR, né? Qual é o problema do teste sorológico? O primeiro problema a IgG, né, que é uma das categorias das imunoglobulinas, né, dos anticorpos, ela geralmente só positiva de 12 a 14 dias depois do contato com a infecção, né? Portanto, se você fizer no segundo ou terceiro dia, fatalmente ela será negativa e isso não quer dizer que o paciente não esteja em contato e que não desenvolva a infecção. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a sensibilidade desses testes é no máximo de 65% a 70%, principalmente os testes rápidos. Existem duas categorias, os testes em laboratório, sensibilidade um pouco melhor, ao redor de 70% a 75%, e os testes rápidos ao redor de 60% a 65%. Existe uma categoria de imunoglobulinas que são as IgM, que seria a primeira linha de defesa. Eu não quero me prolongar muito nessa questão, porque é um assunto um pouquinho mais complexo, né?
A IgM também não é um bom método diagnóstico, ela aparece um pouco antes, aparece geralmente a partir do 4º, 5º dia de infecção e pode ficar positiva até o 10º, 12º, mas ela tem um alto grau de cruzamento com outros coronavírus e um alto grau de cruzamento até com a vacina de gripe. Então, ela tem muito falso positivo e muito falso negativo. Então, fazer isso triagem é absolutamente inadequado se nós tivermos realmente disponibilidade em centros que tenham disponibilidade do RT-PCR, né? O custo não é muito diferente e a significância é muito diferente. Então, essa é a minha resposta. Ok, Obrigado, Sérgio. doutor. Sérgio, nós nos aproximamos aí do final, faltam 2 minutinhos, então eu só queria fazer aqui uma consideração final e informar aí aos nossos participantes, todos os participantes que quiserem, que nós teremos também uma outra webinar na terça-feira, às 10 horas, sobre verificação do atendimento aos requisitos legais, como é que você pode manter a conformidade legal nesse período, qual é a melhor forma de você fazer o levantamento, identificação e verificação do atendimento aos requisitos legais. Então, aqueles que estão interessados aí também podem se inscrever lá pelo site do IQA, que terça-feira estaremos às 10 horas também discutindo aí um pouco sobre a questão de verificação do atendimento ao requisito legal. Da minha parte, eu agradeço aí, são aí faltando um minutinho, eu não sei se o doutor André e o Sérgio querem fazer algumas considerações finais nesse sentido, fiquem à vontade. Da minha parte, eu agradeço, já agradeço aí a todos os participantes, muito obrigado pela participação de vocês. Sérgio? Doutor André, por favor. Eu agradeço pelo convite, perguntas muito interessantes, como eu disse, é um assunto bastante complexo, amplo e controverso, né? Certamente a gente tem muitas perguntas, nós também temos muitas perguntas, mas ficamos à disposição na área de consultoria do Círio, né, ou pessoalmente para contato. Agradeço aí o doutor André Oleildo pelas explicações. Queria só passar uma mensagem final. Infelizmente o tempo é limitado, mas essa apresentação vai ser disponibilizada a todos os participantes. Inclusive vocês vão ter também acesso do link de gravação, se vocês quiserem rever a apresentação. Infelizmente, também não conseguimos responder todas as perguntas, mas o nosso staff vai estar encaminhando essas respostas para vocês assim que possível, ok? Agradeço a todos pela atenção, tenham um bom dia, um excelente fim de semana, com bastante saúde e segurança a todos. Aí. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço. Até mais. Até logo. Um abraço a todos. Semana. Tchau, tchau. Tchau.